Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí as correções das atividades dessa segunda e terça-feira, dias 6 e 7 de julho, tá? Começando aí pela atividade de português, tá? Eu relembrei aí um pouco da sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra, que tem mais ênfase, tá? Ela é mais intensa quando a gente pronuncia. Aí eu coloquei os exemplos, ó. Abacaxi. O xi é a sílaba mais forte. Urubu. Urubu. O bu é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Animal. O mal é a sílaba mais forte. As outras são átonas. O mal é tônica, tá? Tônica é a sílaba mais forte e átonas são as outras. Relâmpago. O lã é a sílaba tônica. Projeto, o G, tá? É a sílaba tônica. Boneca, o né é a sílaba tônica e mesa, o mesa, me, é a sílaba mais forte. Então, a gente percebe, só por essa listinha de exemplos, tá? Que nem sempre a sílaba tônica, a sílaba mais forte, vai receber um acento, tá bom? Não é porque ela é forte que ela vai ser acentuada. Existem palavras onde a sílaba tônica não recebe acento. Para você saber qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte das palavras, você vai ter que ler essa palavra em voz alta e sentir qual é a sílaba mais forte, tá bom? Entre as sílabas tônicas, nós temos três tipos: as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, tá? As oxítonas, nas palavras oxítonas, a sílaba mais forte é a última, tá? É o caso do metrô, soufflé, supor, tá? Paroxítonas, nas paroxítonas, a sílaba mais forte é a penúltima. Caráter, cavaleiro, papagaio, tá? E nas proparoxítonas, a sílaba mais forte é a antepenúltima. Estádio, sílaba, subsídio. Então, a gente começa a contar da última sílaba para trás, tá? Não é da primeira sílaba, não. Para a gente saber se é a última, a penúltima, a última, penúltima ou a antepenúltima, tá? Última oxítona, antepenúltima, última última oxítona, penúltima paroxítona e antepenúltima proparoxítona, tá bom? Beleza, então, pessoal. Vamos para as atividades no livro didático, tá? Páginas 112 até a 114. Então, eu tenho aqui, ó, o livro de português de vocês, tá? Página 112. A acentuação das oxítonas e proparoxítonas. Então, a gente tem uma placa aqui com o nome dos bichinhos do zoológico, tá? Aí, ele pede para copiar da placa 1 as palavras oxítonas que não são acentuadas. Então, são essas, ó. Lambari, jabuti, bem-te-vi, peru, tatu e urubu. Tá vendo que a última sílaba é a mais forte? Para vocês acharem, vocês tinham que ler e sentir na leitura qual era a sílaba mais forte, para saber qual das palavras eram oxítonas sem acento. Então, são essas, tá? Agora, releia as palavras oxítonas acentuadas, ó. Jacaré, chimpanzé, canindé, tucunaré, tamanduá, guará, curimbatá. Olha o nome desse peixe, que difícil. Jaó, socó, gavião, carijó. Com que letra essas palavras terminam? Com a letra E, com a letra A, com a letra O, tá bom? A, E, O. Página 113, vamos lá. Vamos ao armazém. A gente tem aqui o nome dos produtos, tá? Do armazém para comprar. Todos esses nomes de alimentos também são palavras oxítonas, tá? Copie da placa duas palavras terminadas em A. Chá, guaraná, cará e fubá. Aqui eles colocaram todas as opções, mas... vocês tinham que colocar todas mesmo. Copie da placa 2, essa é a placa 2. E essa é a placa 1. Eu achei que era duas palavras só, mas são mais, tá? Então, é dessa placa aqui, todas as palavras que terminam com A. Chá, guaraná, cará e fubá. Com E, alê, café, filé e patê. O, giló e alho poró. D, o que você observou com relação às palavras oxítonas do item C?
Então, aqui nessas palavras oxítonas, a última sílaba, que é a mais forte, são acentuadas. Todas elas têm um acentinho, tá vendo? Patê, ó, o acento circunflexo aqui, todas elas têm, ó. Todas são acentuadas. Quais as palavras da lista não receberam acento? Aqui, ó, abacaxi, chuchu e caqui. Não tem acento, tá? Estão circuladas aqui. Vamos escrever uma regra com o que foi observado nas placas 1 e 2. Complete as frases a seguir, ó. Todas as palavras oxítonas terminadas em A, E e O são acentuadas. Então, as com I e U não, mas as com A, E e O recebem acento quando são oxítonas, tá bom? Essa é a regra. G. Leia estas palavras oxítonas. Armazém, alguém, ninguém, parabéns e também. Você gosta de fazer descobertas? Então descubra qual é a regra de acentuação dessas palavras e escreva nas linhas a seguir. Aguarde para ler e saber se a sua regra está adequada. Então, pessoal, uma sugestão que o livro traz para a gente é: as palavras oxítonas terminadas em "em" e "ens" também são acentuadas. Então, aqui, ó, são palavras oxítonas que tem esse ezinho com M no final, ou no plural, aqui, né, parabéns com um S no final. Parabéns é plural, porque a gente fala meus parabéns, tá? No plural, tá? Elas recebem acento quando terminadas com essas letras, tá bom? Essa seria a regrinha. Página 114. Placa 3. A gente tem mais uma plaquinha do zoológico aí. Todas essas palavras são proparoxítonas. Se elas são proparoxítonas, quer dizer que é a antepenúltima mais forte. Hipopótamo, búfalo, antílope, a antepenúltima, tá? Quantas foram acentuadas? Todas, tá? São 7 no total. Zoológico, o zoológico também conta, viu, gente? Zoológico é proparoxítona. Aqui na primeira placa, a gente desconsiderou ela. A gente só considerou as oxítonas, tá? Mas aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A zoológico também conta, tá? Ó, todas as 7, contando com o título da placa. Alguma delas deixou de ser acentuada? Não, nenhuma. Todas têm acento. Descubra qual é a regra de acentuação dessas palavras proparoxítonas e escreva a seguir. Aguarde para ler e saber se você acertou. Então, a regra é: toda proparoxítona recebe acento. Toda proparoxítona é acentuada, tá bom? E a 2. Complete com as palavras representadas pelos desenhos. Não se esqueça da acentuação. Então, ó, para a receita, é preciso de uma xícara de leite em pó. Xícara em pó, tá? O que eu quero é um picolé de abacaxi. Vamos jogar dominó ali no sofá. Gosto de pêssego, caju e maracujá, tá? Quais palavras não precisam de acento? Abacaxi e caju, porque elas são oxítonas, mas não terminam em A, E, O, em e ens, tá? Então, é abacaxi e caju, tá bom? Que são oxítonas. Pronto, essa seria a regrinha. Acabamos aí a atividade de português da página 112 a 114. Agora, a gente vai para a atividade do EMAI, na página 43 e 44, tá? Página 43 e 44. Vamos lá. O EMAI de vocês aqui, ó, página 43. Essa atividade, vocês ficaram com bastante dúvidas, tá? Vamos lá, então. No dia de seu aniversário, Silvana ganhou 150 de sua avó e R$ 180 de seu tio. Resolveu dividir esse dinheiro igualmente entre ela e seu irmão Silas. Então, ele foi lá e dividiu em 2, tá vendo? Apesar de ter 3 quadrinhos, o do meio tá vazio, tá? 330, ele tirou 100, depois tirou 100, ou seja, ele pegou 100 para ele e deu 100. Pegou 100, é Silvana e Silas. Pegou 100 para ela e deu 100 pro irmão dela, né? 130, ela pegou 60 para ela e deu 60 pro irmão dela. Depois sobrou R$ 10, ela dividiu em 2 notas de 5 e então conseguiu dividir tudo, sobrou 0. A atividade vai querer que você faça o mesmo com 4.125 e com 987, tá? O 4.125 a gente ainda consegue aí dividir com números inteiros, tá? No caso do 987,
eu não encontrei uma solução que não pedisse um número com vírgula, tá? Então, na primeira divisão aí, eu tive que quebrar o número em número decimal, tá bom? Número com vírgula. Então, vamos aqui na letra A, ó. 4.125, ele tirou 3 pedaços de 1.000. Sobrou 125. Aí, eu tirei 3 pedaços de 200, tá? 125 menos 200, 200 e 200, sobrou 525. E aí, eu dividi em 3 partes de 125, tirei do 525, sobrou 150. E aí, 150 dividido por 3 dá 50, sobrou 0. Então, dava para a gente decompor dividindo dessa forma, tá? Aqui, o 987, para eu conseguir fazer o restante em números inteiros e não sobrar nada, o que eu fiz? Eu quebrei aí em número decimal, tá? Para sobrar 0. Quem fez sobrando o resto, não tá errado, tá certo também. Porque não dava um valor inteiro aí, acabava sobrando o resto, tá? Mas para ficar o 0 bonitinho, eu quebrei em número decimal aqui, ó. 101,75, 101,75, eu tirei esses 4 de 987. Sobrou 580, eu dividi em 4 partes de 45, sobrou 400. E eu tirei os 400 do 400, sobrando aí 0. Quem fez sobrando o resto aqui no final, tá? Não tem problema, tá certo também, tá bom? Só que eu fiz dessa forma para dar uma conta exata, tá bom? Então, vamos aqui nas divisões, tá? Que vocês tiveram bastante dificuldade. Essa divisão, esse algoritmo diferente da divisão aí, é uma divisão por decomposição, tá? Ele vai tirando aos poucos e no final ele soma os resultados diferentes para ter o resultado final, tá? Então, aqui, 256 dividido por 2, ele ignorou o 56 e pegou só o 200. Por quê? A gente sabe que 200 dividido por 2 dá 100. Sobrou 56, ele tirou 40 de 56. 40 dividido por 2 dá 20, tá? Aí, sobrou 16. 16 dividido por 2 dá 8. Então, deu 128, uma conta exata, sem resto, tá? Então, vou aproximar aqui as divisões para vocês verem melhor, tá? Então, eu tenho aqui, ó, ele queria que você usasse o mesmo procedimento, tá? 216 dividido por 2, eu ignorei o 16, dividi 200 por 2, deu 100. Depois, 16 dividido por 2, 8. Somo o resultado, deu 108, com o resto, 0. 354 dividido por 3. 354, eu ignorei o 54, dividi 300 por 3, tá? 300 por 3 deu 100. Sobrou 54, eu tirei 30, que também dá para dividir por 3. 30 dividido por 3 deu 10. Sobrou 24. 24 dividido por 3, 8. Somei, o resultado deu 118, com o resto, 0, tá? Aqui na letra C, 156 dividido por 4. Eu ignorei o 56, dividi 100 por 4, deu 25. Peguei o 56 que eu tinha ignorado, tirei 40. 40 dividido por 4, 10. E aí, sobrou 16. 16 dividido por 4, 4. Então, 156 dividido por 4 dá 39, com o resto, 0, tá? 654. A partir da letra D, sobra resto, tá vendo que as continhas sobre o resto? Eu não continuei depois da sobra do resto, porque por esse método de decomposição ia ficar meio esquisito, tá? Então, deixa sobrar o resto nessas continhas, tá bom? 654 dividido por 5. Eu tirei 500, que dá para dividir por 5, dá 100. Sobrou 154. Tirei 100, 100 dividido por 5 dá 20, sobra 54. Tirei 50, 50 dividido por 5 dá 10, sobrou 4. 4 não dá para dividir por 5, tá? Então, deu 130, com o resto, 4. 328 dividido por 6. 328, eu tirei 300, dividi por 6, deu 50, tá? Aí, depois, sobrou 28, eu tirei 24 dividido por 6, deu 4. 124 dividido por 6 deu 4, sobrou 54. Então, sobrou 4. Então, deu meu resultado 50 mais 4, 54, com o resto, 4. A letra F, 965 dividido por 7. Eu tirei 700, que deu 100, sobrou 265. Tirei 210, que deu 30, tá? 30 vezes 7 dá 210, sobrou 55. Desses 55, eu tirei 49, que dá para dividir por 7. Deu 7. 7 vezes 7,
49. Então, minha conta deu 137 com o resto 6. 6 não dá para dividir por 7, eu teria que acrescentar vírgula. Então, eu deixo sobrar esse resto aí, 137 com o resto 6, tá? Então, é assim que ficavam as divisões por decomposição aí, tá bom? Muito bem. Agora, para as atividades de terça-feira. A gente tem primeiro aí no livro de matemática, página 60 até a 62, tá? Matemática aqui, ó. Na página 60, a gente tem umas atividades com subtração e adição, tá? Eles pedem para analisar aqui essa imagem, tá? Da entrada da unidade. E ele pergunta o seguinte, ó, quantas medalhas o Brasil ganhou nos Jogos Olímpicos de 2016? Contando, dava 19 medalhas, era só a gente observar aqui no quadro, tá? Nos Jogos Paralímpicos foram 53 medalhas. Quantas medalhas de prata o Brasil ganhou nos Jogos Paralímpicos do Rio de 2016? Foram 29 medalhas de prata. E ao todo, quantas medalhas o Brasil ganhou nos dois eventos? 91, então era só somar tudo, tá? 91 medalhas. Converse com os colegas sobre mais essas questões. Em que situações do seu dia a dia você usa a adição e a subtração? Cite 2 exemplos para isso. Então, você vai falar do seu dia a dia, tá? Resposta pessoal. Se você comprar esta bola e este jogo e pagar com uma nota baixo, então quantos reais vai receber de troco? Então, você vai pagar com 50 reais. Era só você somar os dois valores, ó, 12 mais 18 dá 30. Depois pegar os 50 reais e tirar os 30. Você vai receber de troco 20 reais. Letra C. Qual é a soma de 60 e 20? Dá 80, né? 60 mais 20. E qual a diferença entre 60 e 20? Quando pede diferença, conta de menos, tá? 60 tira 20, 40. Aqui, algoritmos e vocabulário da adição, ó. Então, a gente tem aqui as adições, vocês tinham que completar, ó. 9 mais 7 dá 16, sobe 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 1, 2. 1 mais 3, 4. E aqui soma por decomposição, tá? 1.000 mais 3.000, 4.000. 100 mais 100, 200. 0 mais 20, 20. 9 mais 7, 16. Somando tudo, 4.236, tá? Que era a distância ali entre Porto Alegre e Fortaleza. Aqui, a gente tem as continhas de adição, tá? Com os resultados, que vocês podem dar um pause no vídeo e comparar, que a adição vocês já sabem fazer bem, né? Aqui, qual é o nome da operação efetuada em todos os itens? Em todas essas continhas, a gente fez a adição. Qual é o resultado no item D? Como se chama esse resultado? Então, no item D, deu 10.430 e o nome que recebe a nomenclatura é soma ou total, tá? No item B, o número 149 se chama parcela ou soma. No item B, esse número 149, tá? É uma parcela, tá? A soma seria o resultado. Como ficam as somas obtidas nos 4 itens em ordem crescente? Ordem crescente é do menor para o maior. Então, é 400, 7.975, 10.430 e 46.233. Aqui, pessoal, é para fazer cálculo mental, dava para fazer de cabeça, tá? 800 mais 100, 900, tá? 600.000 mais 100.000, 7.000. Você vai somando de cabeça, exercitando um pouco aí do cálculo mental, tá? Era só até aí na página 62. Algumas pessoas já tinham feito essa atividade. A gente está tendo essa confusão aí de pessoas que fizeram e pessoas que não fizeram, justamente porque naquela semana que começou a gradualmente parar as aulas presenciais por causa da pandemia, alguns alunos continuaram indo e outros não. Então, aí dá para o pessoal recuperar. Quem não fez, está fazendo, tá bom? A próxima atividade era no livro interdisciplinar, ó, Um País com Muitas Desigualdades. Páginas 74 e 75 aqui, ó. Então, a gente traz aqui algumas imagens do Brasil, tá? Que mostram claramente as diferenças, né? As desigualdades sociais, tá? Então, eu vou aproximar aqui a imagem, ó. A gente tem aqui prédios, né? Piscina. Então, é um condomínio de alto padrão no município do Rio de Janeiro. E aqui do lado, comparado com
a favela em São Paulo. Então, quanto tem gente que tem aí piscina no quintal de casa, tem gente aqui que não tem nenhum teto direito para cobrir a cabeça, né? E aqui na foto B, ó, estudantes de uma escola no município de Jacarepaguá, no estado do Rio de Janeiro, aprendem a jogar hóquei. Então, hóquei é um esporte americano, né? Então, esses alunos estão aprendendo a jogar hóquei. E aqui, enquanto isso, enquanto as crianças têm oportunidade de aprender um esporte que nem brasileiro é, tem crianças aí que precisam trabalhar, que são colocadas para trabalhar para ajudar a família, ó. Crianças que trabalham como engraxate no município de São Paulo. Então, a gente aí vê crianças fora da escola tentando ganhar dinheiro aí para ajudar a família, tá? É uma questão de desigualdade também. Aqui na fotografia C, a gente vê um hospital público, né? Ó, paciente aguarda vaga em corredor de hospital público lotado no município de Londrina. E aqui uma moderna sala de cirurgia do hospital privado em São Paulo. Então, a diferença, né? Aqui, olha o corredorzinho e um monte de gente, e aqui uma salona aí de cirurgia. Provavelmente, se uma pessoa rica passa mal, precisa de uma cirurgia, ela é atendida prontamente na hora, né? Então, a pergunta 1. Com base nas fotografias, como você explica o que é desigualdade social? Então, vocês poderiam estar escrevendo no caderno aí, com as suas palavras, tá? O que é desigualdade social? É quando a gente tem aí uma sociedade, como no caso do Brasil, a gente tem a sociedade brasileira. O que é a sociedade, tá? Vocês ouvem muito essa palavra, né? Sociedade, 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 sociedade. Mas o que é a sociedade? Nada mais é do que um conjunto de pessoas que convivem. As pessoas acabam aí convivendo. Um trabalho depende do outro. Isso é uma sociedade, tá? E na nossa sociedade existe a desigualdade. O que é a desigualdade? Enquanto uns têm que trabalhar muito e ganhar pouco, outros nem trabalham e têm um montão de dinheiro, né? Tudo isso é causado pelo quê, né? Infelizmente, é o tal do que a gente chama de capitalismo aí. A gente tem aí uma grande parte da renda do nosso país, ela tá totalmente ali na mão de uma pequena quantidade de pessoas que são muito ricas, e elas herdaram esse dinheiro aí dos pais, dos avós, dos tataravós. E se a gente for estudar as linhas a linha de sucessão dessas pessoas, tá? De onde elas vieram, de onde os familiares dela arranjaram esse dinheiro, tá? A gente consegue voltar lá no começo, na época da colonização do Brasil, onde a gente tinha aquelas famílias que exploravam as pessoas, né? As famílias dos donos de fazendas aí, que tinham escravos, tá? Desde aquela época, essas pessoas, elas dominavam aí a parte monetária, né, em relação ao dinheiro no Brasil. E até hoje, as pessoas que estão na elite, aí a gente chama de elite, né, as pessoas mais ricas do Brasil, nada mais são do que os parentes, né, os ascendentes aí, os parentes dessas pessoas que no passado dominavam a economia do país, tá? Os grandes donos de terra, os grandes donos de escravos, tá? Enquanto isso, o pobre, o favelado, principalmente esse pessoal que mora nas favelas, tá? São nada mais, nada menos que descendentes dos escravos, né? Os africanos que foram trazidos no Brasil para serem escravizados. Muitos de nós temos aí na nossa linhagem também, porque nós somos pessoas pobres também, né? Rico é quem não precisa trabalhar, na verdade, porque já tem o dinheiro garantido, uma conta bancária gigante, né? Mas todos nós que somos trabalhadores, nós somos pobres. Nós não somos miseráveis, porque a gente tem aí casa, acesso à internet, comida na mesa, mas nós somos pobres. A gente tem dificuldade para pagar as contas, a gente tem que trabalhar muito, às vezes trabalhar dobrado para conseguir pagar alguma coisa que a gente precisa. Se a gente passar mal, precisa de uma operação cara, precisa pagar uma operação porque vai demorar muito o atendimento público, a gente acaba aí tendo que fazer empréstimo, dívida para conseguir pagar as coisas, né? Como muitas mães acabam entrando em dívida para fazer uma cesárea, né? Para ter um acompanhamento de um médico durante a gravidez. Então, nós não somos pessoas ricas, nós não somos classe média, nós não somos nada, nós somos pobres, tá? Esse é o português, claro, nós somos pobres, tá? E isso é devido a quê? A nossa linhagem, ela tem aí no nosso passado, provavelmente parentesco com os antigos aí, que foram escravizados, tá? Eu, por exemplo, sou neta de uma avó negra, então
eu tenho aí toda a minha linhagem aí do passado, ela vai ter uma linhagem aí de uma mistura com italianos, os migrantes italianos que vieram para cá, tá? Mas eu também tenho aí na minha linhagem, no passado, por pessoas que foram escravizadas, que foram exploradas no passado do nosso país. Então a gente tem aí mais de 500 anos aí de exploração, onde os ricos sempre foram ricos e os pobres, os escravizados, sempre estiveram por baixo. Mesmo após a abolição da escravatura, as pessoas continuaram a ser exploradas, né? Elas recebiam muito pouco dinheiro. Os italianos mesmo que migraram para o Brasil atrás de emprego, né? Eles recebiam muito pouco e eles moraram um tempo nas antigas senzalas dos escravos, durante aí a época de cultivo do café, né? Então, a nossa linhagem aí, ela vem de uma pobreza desde o passado, de pessoas exploradas. E nós não somos pobres porque a gente não trabalha. Nós somos pobres porque o país, ele tem essa estrutura desigual, tá? Quanto menos uma pessoa trabalha, parece que mais rica ela é, né? As pessoas ricas, elas praticamente não têm essa necessidade de trabalho que a gente tem. E o pobre trabalha muito. Então, isso que é desigualdade social, tá? A maioria das pessoas no Brasil não tem acesso a quase nada, enquanto uma pequena elite ali possui uma grande parcela da renda brasileira. Quase todo o dinheiro do nosso país fica na mão dessas pessoas, tá? Então, ali você explicar do seu jeitinho o que você acha que é desigualdade social, tá? A história do Brasil, ela foi formada em cima da desigualdade social. O Brasil, ele foi construído, a base do nosso país foi a escravidão, tá? A exploração dos africanos que vieram para cá, dos descendentes dos africanos, os afro-brasileiros, tá? Então, o nosso país, ele se formou em cima da exploração e da desigualdade social, que a gente colhe os frutos até hoje, tá? E é por isso que a gente vive essa situação. Muitos de nós, os nossos parentes do passado eram os escravos também, tá? Nossa linhagem aí, se a gente fosse avaliar a fundo, fazer exame de DNA e tudo, a gente ia ver que a nossa miscigenação aí no nosso passado, provavelmente as nossas tataravós eram escravas, tá bom? Pergunta 2. Agora que já observou as fotografias, anote quais desigualdades você percebeu. Então, na letra A, no conjunto de fotografias A. Então, aqui a gente percebe que esse problema da moradia, tá? Ela acontece por causa do quê? A má distribuição de renda. Uma grande parte da nossa renda está na mão dessas pessoas aqui, ó, que tem um piscinão no quintal, né? Enquanto isso, essas pessoas que moram na favela aí se matam o dia inteiro para conseguir uns trocados aí, para conseguir comprar a comida do dia, né? Às vezes passou o dia inteiro aí trabalhando de pedreiro, trabalhando de garçom, trabalhando de gari, tá? E trabalhando em todas as formas, fazendo faxina, tá? E ganha pouco. E não tem condição nem de pagar um aluguel de uma casa, tá? Quanto menos comprar uma, né? No conjunto de fotografias B, aqui é uma questão da renda também, apesar deles terem colocado ali que é a falta de acesso à educação, né? Porém, essa questão do acesso à educação, ela acontece também por causa do problema da renda. Muitas famílias aí não têm como pagar, né, as contas de casa e acaba colocando os filhos para trabalhar também. Apesar do trabalho infantil ser proibido, a gente encontra crianças pedindo dinheiro no sinal, crianças trabalhando de engraxate, criança trabalhando de flanelinha, pedindo para olhar o carro para ganhar um trocado, tudo para conseguir comprar comida em casa, tá? Então, além do problema do acesso à educação, a gente tem um problema da renda aí também, tá? A letra C, no conjunto das fotografias C, aqui é a questão do acesso à saúde, tá, gente? A saúde pública, apesar da gente ter aí um certo privilégio, tá, entre aspas, em relação aos outros países, tá? Porque em muitos países, como por exemplo nos Estados Unidos, a saúde ela é totalmente privada. Isso significa que se você não pode pagar, você não tem acesso a médico. Diferente aqui no Brasil que a gente tem o SUS. Por mais que os hospitais públicos estejam passando por essa situação,
Isso daqui tem uma justificativa, tá? Não é porque o sistema público é ruim, é porque no Brasil a gente tem um problema gravíssimo que se chama corrupção. Existe muita verba que é destinada para a saúde que é aí desviada, tá? Nas mãos dos nossos políticos. Eles acabam, esse dinheiro que era para vir para a educação, para a saúde, ele é muitas vezes desviado e acaba não chegando para os hospitais. Então, sem dinheiro, eles também não conseguem contratar mais médicos, mais enfermeiros e nem comprar materiais e equipamentos para estar atendendo ao público. Mesmo assim, perto dos outros países, se você está passando mal, você precisa de um atendimento de um médico para ter uma receita para comprar um remédio ou passar uns dias internados porque você está muito debilitado, você não vai precisar pagar por isso. Tem umas matérias que rolam aí no Facebook e tal, de pessoas que foram internadas por causa do coronavírus e depois, quando elas receberam alta, elas receberam uma conta enorme para pagar. Então, aqui no Brasil, a saúde pública é uma coisa muito importante. A gente tem o problema da corrupção, a gente tem o problema de desvio de verba, porém, a gente precisa defender a saúde pública, porque sem ela, muitas pessoas morreriam. A gente precisa da saúde pública, tá? Nós pagamos um mundo de imposto aí, que era para ser revertido em saúde e educação, e acaba sendo desviado por causa do nosso problema da corrupção na política, tá bom? Mas isso não significa que a saúde pública ela seja ruim. Ela está sendo sucateada, mas ela precisa ser defendida, ela é necessária, tá bom? A gente precisa de saúde pública, tá? A melhor saída para você ter uma saúde de qualidade não é você pagar, é a gente exigir que os nossos líderes políticos aí façam o trabalho deles quando a gente vota e confia neles, que eles revertam os nossos impostos para uma qualidade em saúde e educação, tá bom? Então, defendam o SUS, tá? Questão 3. Em grupo, com alguns colegas, identifique algumas situações de desigualdade social no município ou no estado onde vocês moram. Pesquisem exemplos e fotografias em jornais, revistas ou internet. Depois, com o professor, organizem cartazes, colhem as fotografias e exponham o trabalho para os demais colegas. Infelizmente, a gente não consegue fazer essa atividade dessa forma, porque o nosso ensino não está mais presencial devido à pandemia, tá? Mas vocês poderiam ter feito chamada uns com vocês com seus colegas, tá? Para estar aí discutindo essas situações de desigualdade, tá bom? E se vocês quiserem passar para mim o que vocês conseguiram chegar à conclusão aí depois, podem passar, tá? Então, era a página 74 e 75, a gente finaliza aí o nosso estudo dessa terça-feira com uma reflexão aí sobre o nosso país com muita desigualdade. Eu espero sinceramente que vocês tenham refletido um pouco, porque essa matéria, né, que a gente está discutindo aí, um pouco de história, um pouco de geografia e um pouco de ciência política, tá? Que façam vocês refletirem um pouco no país que vocês vivem. É importante que vocês assistam às aulas e que vocês escutem e que vocês reflitam. Se quiser ligar para um coleguinha, ligar para o professor e falar um pouco sobre isso, falar o que você acha, fica à vontade, tá bom? Porque a gente precisa discutir esses assuntos sim. Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim, tá bom? Um beijo, tchau!